Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 34. A palavra do Senhor diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos responder ao Senhor cantando o hino 28, Vós criaturas de Deus Pai, página 61, hino 28. Hino 28, página 61. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, tudo em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó terra, mar e céus cantai, louvor a Deus e exclamai, ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens todos em temor, prostai-vos ante o Criador, adorai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Vamos ouvir mais uma vez as 10 palavras de amor do nosso Deus. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17 de Êxodo 20. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O Senhor, mais uma vez, nos mostra o seu padrão de santidade por meio dos 10 mandamentos, e como homens falhos e pecadores, nós sabemos que não cumprimos perfeitamente nenhum só desses mandamentos, mas que Cristo foi quem cumpriu todos eles e perfeitamente por nós. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 19a, página 22. A lei do Senhor é perfeita. Salmo 19a, página 22. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São as desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais
mais doce do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Agora vamos rogar ao Senhor a sua misericórdia sobre a leitura e a pregação das palavras que nós ouviremos. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, louvado e exaltado seja o Senhor eternamente. Obrigado, Pai, porque Tu, por meio de Cristo, fizesse com que nós cumpríssemos verdadeiramente todos os Teus mandamentos. E por meio de Cristo, quando o Senhor nos vê santos e puros e limpos, como se nunca tivéssemos pecado. E tudo isso, Senhor, foi o que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. E agora, Senhor, depois de reconhecermos que nós não temos condições nenhuma de estar na Tua presença, senão por meio de Cristo, o único caminho, e sabendo que durante toda essa semana que terminou, nós pecamos contra o Teu mandamento, nós nos humilhamos, Senhor, e reconhecemos o Teu senhorio e nos alegramos por isso. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu Filho amado, que não mediu esforços para cumprir aquilo que o Senhor determinou. E mesmo sendo Deus, Ele se humilhou e desceu à cruz maldita. Obrigado, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que não puderam estar presentes no culto. Que o Senhor possa olhar para a nossa humilde igreja e ver muitos doentes, muitos que estão passando por dificuldade. E a Tua mão possa estar sobre cada um dos irmãos, consolando, confortando e até curando, se assim for da Tua vontade. Mas que eles sintam que não estão abandonados, que o Senhor cuida de cada um. Também rogamos por aquele que um dia estiveram no nosso meio e hoje, Senhor, estão seguindo seus próprios caminhos. Que o Senhor possa, como fez com o filho pródigo, mudar o seu coração para que eles possam retornar para a casa do Pai e assim todos se alegrarem na Tua presença. Abençoa, Senhor, a nossa congregação missionária de Fortaleza, de Caruaru, nossa congregação de Alberto Maia, nossa confederação, Senhor, todas as congregações e igrejas, nossa humilde confederação tão pequenininha, as igrejas que fielmente pregam a Tua palavra, Senhor, não só no nosso país, mas mundo afora, igrejas que estão sendo queimadas, perseguidas, irmãos que estão perdendo sua vida por causa do Teu Evangelho, Pai. Que haja consolo e conforto, na certeza de que aquele que perde a sua vida, na verdade, achará. Tudo isso para a Tua glória. Que o Senhor capacite o nosso irmão que vai fazer a leitura do sermão, que ele suma e que Cristo crucificado seja o centro da nossa pregação. Que ele tenha o necessário para que toda a Tua igreja seja impactada com a Tua palavra. E assim, Senhor, Teu Espírito Santo possa atuar em cada coração. Que o Senhor seja conosco. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje teremos doutrina bíblica exposta por meio do Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 45. Mas antes vamos fazer a leitura. A primeira se encontra em Tessalonicense, 1 Tessalonicense, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Em seguida, iremos para Lucas, capítulo 11. 1 Tessalonicense, capítulo 5, versículos 17 e 18. Assim diz a palavra do Senhor: orai sem cessar, em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora vamos para o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 13, melhor dizendo. Do versículo 1 ao versículo 13. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor diz: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda, lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Agora, irmãos, vamos para o Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 45, pergunta e resposta 116, 117, 118 e 119. Estamos tratando da parte da oração. Dia do Senhor 45, pergunta 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Resposta: porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo àqueles que constante e sinceramente lhe pedem esses dons e o agradecem por ele. Pergunta 117. O que é preciso para que a nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por ele? Resposta: primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra, e rogar por tudo aquilo que ele nos ordenou orar. Segundo, devemos ter plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que possamos nos humilhar diante de Deus. Terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável
do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra. Pergunta 118. O que foi que Deus ordenou que lhe pedíssemos? Resposta: tudo aquilo que necessitamos para nosso corpo e alma, conforme a oração que o próprio Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Pergunta 119. Qual é a oração do Senhor? Resposta: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, depois que o catecismo fala sobre os 10 mandamentos, ele começa a falar sobre a oração. E nós devemos nos lembrar que tanto os 10 mandamentos como a oração são tratados dentro da terceira parte do catecismo, que é a parte da nossa gratidão. O catecismo, irmão, ele não começa perguntando o que é a oração, mas ele começa fazendo a seguinte pergunta: por que a oração é necessária aos cristãos? Por que aqui ele começa assim? Em primeiro lugar, porque dizem que a oração não é importante, que Deus não existe, que nós não precisamos de nenhum Deus interferindo na nossa vida e muito mais. Em segundo lugar, porque o nosso próprio coração é mau e preguiçoso, e ele cochila muitas vezes e nos diz que não faz mal ficarmos sem orar um pouco, que Deus entende a nossa fraqueza se algumas vezes nós ficamos sem orar. Em terceiro lugar, a oração na vida cristã não é algo que vem automaticamente, mesmo que ela seja chamada do sopro da alma. A prática da oração precisa ser exercitada para que ela vire um hábito contínuo na vida do cristão. Irmãos, é por isso nós temos que entender qual é a real necessidade da oração nas nossas vidas. Precisamos aprender qual é a importância da oração para a nossa vida, porque por esse motivo nós temos que aprender a orar de novo e de novo e de novo. Nada pode nos incentivar a orar se nós não conhecermos o que realmente é a oração e qual é a sua necessidade em nossa vida. Eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: a necessidade da oração na vida do cristão. E veremos que, em primeiro lugar, o cristão precisa conhecer a Deus. Em segundo lugar, o cristão agradece a Deus. E em terceiro lugar, o cristão pede a Deus. A necessidade da oração na vida do cristão. O cristão precisa conhecer a Deus. Irmãos, o catecismo diz que para orarmos, precisamos, em primeiro lugar, conhecer o único e verdadeiro Deus. E o que o catecismo está ensinando aqui é algo muito atual. Nós vivemos em uma época de misticismo, de meditação, com vários gurus nos dizendo sobre diferentes maneiras de estado de espírito e de alongamento e do que comer e qual a música devemos ouvir, a fim de nós alcançarmos o outro mundo e assim mergulhar no mar espiritual.
Também vemos a própria igreja romana ensinando as pessoas a rezarem para os santos. E isso é idolatria. Vemos também a própria igreja evangélica nos dias de hoje ensinando que a sua oração faz com que Deus seja obrigado a atender o seu pedido. A sua oração é uma ordem a Deus. Se você precisa de algo, ore e Deus dará a você. Mas é isso que o catecismo quer dizer com conhecer o único e verdadeiro Deus? Não, absolutamente não. Ao contrário, o catecismo diz que devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Isso significa que a oração verdadeira começa pela leitura da palavra. Isso mesmo, irmão. Não temos como conhecer o único e verdadeiro Deus sem a sua revelação especial, que é a Escritura Sagrada. Não temos como invocar de todo o coração a Deus em oração se nós não o conhecermos. Se sabemos quem Deus é e se sabemos quem Ele é e nem sobre as suas promessas de perdão e vida eterna em Cristo, nós devemos lembrar que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é enganoso por natureza. Foi o coração humano que abandonou a Deus e criou ídolos à sua imagem e à sua semelhança. Criaram deuses que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm boca, mas não falam. Em outras palavras, são ídolos sem vida, criados pela mão humana, conforme o seu coração enganoso e corrupto. O homem, ele abandonou a revelação de Deus para criar deuses que atendam aos seus desejos pecaminosos. Porém, a Escritura Sagrada revela quem é o único e verdadeiro Deus. Não adianta alguém dizer que orar sem ler a palavra e dizer que conhece a Deus verdadeiramente. Quem faz isso, irmãos, acaba criando ídolos para si mesmo e passa a orar para tais ídolos criados pela sua imaginação. João, no capítulo 17, e eu quero pedir aos irmãos que abram, por favor, a sua Bíblia lá. João, capítulo 17. Jesus está orando a Deus antes de ser preso e de ser morto no dia seguinte. Então ele ora da seguinte forma. Veja o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus deixa claro que a vida é conhecer o único e verdadeiro Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. Agora veja o versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado a sua palavra. Então, no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora vá para o versículo 8. No 8 diz: porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu enviaste. Então veja que ele está falando quem é o verdadeiro Deus, e Cristo foi enviado desse verdadeiro Deus. E agora vamos ler o versículo 17.
santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E para fechar, vamos ler os versículos 19 e 20. E a favor dele eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja que nesses versos que nós acabamos de ver, que acabamos de ler, eles mostram e enfatizam conhecer a Deus através da sua palavra. O próprio Jesus diz que ele apresentou a Deus através da sua palavra. E por isso ele sempre chamava a atenção dos seus ouvintes para a sua pregação. Isso mostra a importância que é a leitura da palavra de Deus, para nós podermos conhecer a Deus. Então, sem a palavra, não há como conhecer o único e o verdadeiro Deus. E em João também, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo e o seu trabalho, ele diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E a pergunta aqui é: qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele vos guiará por toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele irá nos guiar pela verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. E ele nos guiará e ele nos ensinará a palavra de Deus. Ele é o Espírito que abre as nossas mentes para compreendermos a Escritura Sagrada e assim conhecermos a Deus. Irmãos, quando nós conhecemos alguém, nós temos o prazer de conversar com essa pessoa que conhecemos. E será uma conversa de coração, uma conversa pura, uma conversa sincera. Não usaremos palavras mentirosas. Esta é a definição de oração. Orar, irmãos, significa nós falarmos com Deus, porque você ama a Deus. E por isso o catecismo está dizendo, nós devemos invocar de coração. Por essa causa, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Pense quando Deus criou o homem no paraíso. Irmãos, o homem falava com Deus face a face. E esse falar com Deus era a sua oração a Deus. Gênesis no capítulo 3, no versículo 8, mostra que Deus vinha regularmente ao jardim para falar com Adão e Eva, mostrando uma relação de amizade, de interesse mútuo entre Deus e o homem. E nessa conversa, Deus falou para o casal aonde estavam vivendo, o que é que eles deveriam fazer, por que eles existiam e muito mais. E neste falar com Deus, ele deu a oportunidade para o casal também falar. Oportunidade de elogiar a sua criação, de falar sobre o seu cuidado paternal, de falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas dificuldades, caso eles tivessem. Não havia um amor que impulsionava o homem a querer falar com Deus. Aliás, não havia não. Então havia. Era o amor que impulsionava o homem a querer falar com Deus. Porque Adão e Eva conheciam quem era o único e verdadeiro Deus. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós precisamos conhecer quem é o único e verdadeiro Deus.
Irmão, quando nós não lemos a palavra para conhecer quem é Deus, nós não vamos orar verdadeiramente. Nossa oração serão orações superficiais, serão palavras banais, serão palavras ofensivas a Deus. Deixe-me explicar o que falei até agora, usando as palavras do catecismo. O que é preciso para que a nossa oração agrade a Deus e seja ouvida por Ele? Primeiro, devemos invocar de coração apenas o único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra e rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou a orar. Então, como nós vamos rogar por tudo aquilo que Ele nos ordenou a orar? Se não o conhecemos e não conhecemos o que Ele prometeu para nós em sua palavra. Como é que nós vamos pedir algo a Deus, alguma coisa a Deus, se nós não temos a certeza de que Deus pode nos ajudar, se não sabemos se Ele tem poder para isso? Como é que nós vamos pedir alguma coisa se não conhecemos as suas promessas? Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós oramos. Por mais que abramos a nossa boca dizendo que nós o conhecemos, na prática, na vida prática, nós mostramos o contrário. Se você pode perceber isso em sua própria vida, e você muitas vezes deixa de orar de uma maneira verdadeira, com um coração realmente esvaziado do orgulho, um coração 100% dependente de Deus, com um coração que sabe que Deus está lhe ouvindo. As nossas orações, elas muitas vezes são orações mecânicas, e não uma oração de um coração que é quebrantado. Quando isso acontece, as nossas orações não são mais orações, é um gemido propriamente, e não uma oração. Então, aqui o catecismo nos dá o segundo passo para que a nossa oração seja agradável a Deus. E ele diz: segundo, devemos ter a plena consciência da nossa necessidade e miséria, para que nós possamos nos humilhar diante de Deus. Veja que isso até parece algo bem fácil, aparentemente. Porém, o que é a nossa necessidade? O que é a nossa miséria? O catecismo diz que precisamos conhecer a nossa necessidade e a nossa miséria. Precisamos conhecer a nossa necessidade da ajuda de Deus. Nós necessitamos que o Senhor continue nos ajudando. Sem Ele, nós não temos nada. Sem Ele, nós não conseguimos fazer nada. Nós devemos reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos dele para sobrevivermos nesse mundo, como por exemplo, termos um alimento, termos uma casa, termos roupas para vestir, termos o nosso trabalho, saúde. Tudo isso nós necessitamos dele para manter. Também para manter as nossas famílias longe, fora do ataque de Satanás. E que continuamente o Senhor continue nos restaurando e cultivando as nossas famílias e assim por diante. Nós também devemos reconhecer que somos miseráveis pecadores. Todos nós, irmãos, sem exceção, todos nós somos miseráveis. Ninguém é melhor do que o outro que está sentado do seu lado. Todos nós somos merecedores da ira eterna e nós merecemos o inferno. O catecismo diz que precisamos de tudo isso para que possamos nos humilhar diante de Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos jogando todo o nosso orgulho fora.
nós estamos reconhecendo a majestade daquele que tudo pode e que está acima de tudo e acima de todos. Nós fazemos do Salmo 131 a nossa oração. Senhor, soberbo, não é soberbo o meu coração, e nem altivo o meu olhar. Aí o catecismo chega a nos mostrar o terceiro passo, e ele nos ensina para que a nossa oração seja algo agradável, e diz: terceiro, devemos descansar no fundamento inabalável, do qual não somos merecedores, de que Deus com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme nos prometeu em sua palavra. Então, quando oramos, não vemos a Deus e nem ouvimos a sua voz dizendo que Ele está nos ouvindo, assim como acontecia no paraíso. E isso causa muitas vezes dúvida de que realmente Deus está nos ouvindo. Principalmente se nós estamos sofrendo de alguma forma. Então nós oramos, não vemos aquela situação ser resolvida. Isso pode nos deixar frustrados com a oração. E assim podemos parar, deixar de orar. Podemos também, por isso, querer resolver da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, aquela situação. Mas, irmão, no final do dia nós percebemos que nós não confiamos em Deus. Nós mostramos, sabe o que? Insubmissão. Nós mostramos insubmissão a Deus, a sua vontade. Nós mostramos que nós não conhecemos verdadeiramente quem é Deus. Duvidamos da sua capacidade de ajudar. Mas eu quero lhe dizer, lembre-se das palavras do catecismo que diz que Deus, apesar da nossa indignidade, com certeza ouvirá as nossas orações por causa de Cristo, nosso Senhor, conforme Ele nos prometeu em sua palavra. Então, quando o nosso coração fraqueja, quando o nosso coração falha, quando nossa fé vacila, quando as nossas mãos não conseguem se levantar em direção aos céus, quando não conseguimos ficar de pé, não confie em suas próprias habilidades. Olhe para o céu. Erga os olhos. Olhe para Jesus Cristo. Onde é que Ele está sentado? Veja que Ele está sentado ao lado de Deus. E Ele está lá para interceder por você. Ele está dizendo a Deus: Pai, olhe para esse peregrino. Eu morri por ele. Perdoe a sua indignidade. Perdoe os seus pecados, pois eu morri na cruz para salvá-lo. E por isso, atenda a oração dele, que clama desesperadamente por minha causa. Ajuda-o, Pai. É isso que Jesus está fazendo nos céus, irmãos. Então tenha certeza de que Deus está ouvindo sim a sua oração por causa de Cristo. E por isso continue a orar. Nunca desfaleça nessa prática. O cristão, ele agradece a Deus. Irmão, o catecismo pergunta e responde o seguinte: por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. A oração não é toda a gratidão que Deus requer de nós, mas ela é a parte mais importante de agradecer a Deus. Porque quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Deus e da sua graça.
Nós reconhecemos que temos alguma coisa porque Ele nos deu. A palavra de Deus começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E significa que não estamos orando a um ídolo morto, mas nós estamos orando ao único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas apenas com o seu falar. E isso nos incentiva a confiar no poder onipotente de Deus para nos ajudar em tudo aquilo que nós realmente necessitamos. É Deus quem supre todas as nossas necessidades e por isso agradecemos. O Salmo 33, o versículo 9 diz: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Isaías, no capítulo 42, no versículo 5 diz: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está e o espírito aos que andam nela. Também Isaías 45, no versículo 12 diz: eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E no versículo 18 ainda diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e as estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Neemias capítulo 9, versículo 6 diz: só tu és o Senhor, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Veja como o salmista expressa a sua bondade e cuidado de Deus por toda a sua criação. No Salmo 104, versículo 27 até o versículo 29 diz: todo eu espero de ti que lhe dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, ele o recolhe. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Tudo vem da sua mão paternal para cada um de nós. É por isso que Paulo nos incentiva lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17 e 18, que foi a nossa leitura: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Irmão, dê graças a Deus por tudo que você recebe. Seja grato àquele que sempre está cuidando de você. Quando você está sentado ao redor da sua mesa, você reconhece que foi Deus que foi generoso com você, que foi o Senhor que colocou o alimento na sua mesa, que Ele capacitou você para trabalhar. Você olha ao seu redor, aí vê a sua casa, vê a sua família e todas as coisas como sendo um dom de Deus. Se você faz tudo isso, então você não tem como ficar sem agradecer. A ingratidão é o silêncio. E o silêncio, ele mostra incredulidade. Mas a gratidão é mostrada quando abrimos a nossa boca em oração a Deus.
Cristo, em toda a sua vida aqui na terra, agradeceu ao Pai, seja pela comida ou bebida, seja pela alegria ou tristeza, seja por dor ou por vergonha de ser acusado falsamente, seja pelo espancamento recebido ou os cravos perfurados em suas mãos e pés. Ele reconheceu que deve agradecer a Deus. E eu lhe pergunto, por que seria diferente conosco? Por que nós ficaríamos em silêncio? Se você é realmente filho, filha de Deus, você ora agradecendo a Deus por tudo em sua vida. Porque o cristão pede a Deus. O cristão pede a Deus. Para terminar o sermão, eu quero chamar a sua atenção para o que o catecismo diz. Além disto, Deus só concederá sua graça e o Espírito Santo àqueles que constantemente e sinceramente lhe pedem esses dons e o agradecem por ele. Então, a oração é o meio pelo qual Deus tem ordenado para nos dar todas as coisas. Será que você já parou para pensar sobre isso? Deus quer dar a sua graça, Deus quer dar o seu Espírito Santo somente àqueles que estão continuamente pedindo a Ele. E quando o catecismo fala de dar o Espírito, ele fala da dádiva contínua do Espírito na vida cristã. Ele quer conceder mais santidade e pureza na vida do cristão. Ele quer que o cristão esteja cheio do seu Espírito Santo e que possa assim desfrutar da sua graça cada vez mais. Essa abundância do Espírito será sentida em sua vida de amor para Deus. Porque você irá sim querer falar com Ele continuamente. Você vai querer estar continuamente com Ele em sua vida. Você sentirá um amor crescendo pela oração e por aquele que você está se dirigindo na oração. Você provará a presença de Deus em sua vida todos os dias, dia após dia. Amém. Vamos responder as palavras do nosso Deus com o Salmo 131, página 44, Salmo 131. Senhor, soberbo eu não sou, meu coração não se elevou, altivo não é meu olhar, alturas não vou procurar. Minha alma que eu fiz calar perante ti e sossegar, é como o filho que mamou e junto à mãe se aquietou. Espera, Israel, no Senhor, confia nele sem temor, nunca se envergonhará quem sempre nele confia. Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai que está no céu, obrigado,
Senhor, por mais essa pregação, por mais esse ensinamento, por mais esse consolo que o Senhor dá à tua humilde igreja. Obrigado, Pai, por sempre nos lembrar da nossa obrigação de orarmos a Ti. E assim, quando os nossos filhos passam dias sem querer falar conosco, nós os procuramos para saber o que está acontecendo. Assim o Senhor faz conosco. O Senhor quer que tenhamos uma comunhão completa e fiel contigo. O Senhor quer que todos os dias nós conversemos contigo, mostremos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas também as nossas alegrias, as nossas vitórias, aquilo que nós conquistamos, as nossas famílias, tudo, Senhor, Tu quer ouvir de nós. Obrigado, Pai, porque por meio de Cristo o Senhor nos ensina como fazer isso. E agora, nós como pequenos filhos, iremos aprender continuamente a estar orando todos os dias, a buscar a Tua presença, a crescermos diante de Ti, a estarmos sempre humilhados perante a Tua santidade, reconhecendo nossa fraqueza, reconhecendo nossos pecados, mas numa luta constante até o último dia da nossa vida ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Tua igreja, Senhor, não cessará de Te louvar e de rogar que o Senhor tenha misericórdia e que ajude a cada um dos Teus filhos e servos, intercedendo um pelos outros e clamando a Tua misericórdia, para que transforme esse mundo conforme a Tua palavra e ensine não só aos pequenos, mas aos grandes e aos governantes que o Senhor é Deus e que bendita é a nação cujo Senhor é Deus. É em nome de Cristo que Te oramos. Amém. Irmão, chegou o momento de agradecermos ao Senhor também por meio das nossas ofertas. Enquanto o nosso irmão recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Sua misericórdia e da Tua fidelidade, porque perguntam as nações, onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia
a tua fidelidade. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer a última oração e em seguida receberemos a bênção do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai amado, obrigado pela boa ordem do culto. Obrigado que nada externo ou interno tenha atrapalhado a boa ordem do culto. Obrigado pelas ofertas aqui devolvidas. Que o Senhor possa abençoar a cada mão que ofertou. E, Senhor, aqueles que estão parados e sem trabalho, que o Senhor abra as portas do trabalho para que eles possam trabalhar, sustentar suas famílias e com liberalidade poder também doar na tua casa. Que o Senhor abençoe o ministério da palavra e também o ministério da diaconia, que ajude as viúvas, os órfãos e necessitados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Essa é a nossa humilde oração. Abençoa o nosso país. Hoje nós estamos em eleições municipais. Que o Senhor possa controlar todas as coisas e dar uma direção para que aqueles que forem eleitos reconheçam o teu senhorio, não só hoje, mas eternamente. Essa é a nossa humilde oração. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Alexandrino Moura. O culto da noite será hoje às 18 horas com o próprio pastor Alexandrino. Que Deus os abençoe e tenha um bom dia.